Lei Complementar número 643. Paramos no capítulo 3, do compromisso, da posse e do exercício. Artigo 72. Os magistrados tomam posse no cargo e entram em exercício dentro de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento no órgão oficial. Parágrafo 1. Havendo justo motivo, o presidente do Tribunal de Justiça pode, mediante requerimento escrito do interessado, prorrogar o prazo de que trata o caput deste artigo por mais 30 dias. Parágrafo 2. O ato de nomeação fica sem efeito se o interessado não assumir o exercício do cargo no prazo legal. Parágrafo 3. No ato da posse, o magistrado deverá apresentar o título de nomeação e a relação de seus bens e prestar o compromisso legal nos termos previstos no regimento interno do Tribunal de Justiça. Artigo 73. O termo de posse, lançado em livro próprio, é assinado pela autoridade que presidir o ato e pelo empossado ou o seu procurador, depois de subscrito pelo servidor que o lavrar. Artigo 74. A posse e o exercício asseguram ao nomeado todos os direitos inerentes ao cargo. Capítulo 4. Do processo de vitaliciamento dos juízes de direitos substitutos. Artigo 75. O processo de vitaliciamento dos juízes de direitos substitutos será instaurado pela Corregedoria Geral de Justiça, observadas as normas editadas pelo Tribunal de Justiça, pelo CNJ e pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Capítulo 5. Do acesso, da promoção, da remoção e da permuta. Artigo 76. O acesso, a promoção, a remoção e a permuta dar-se-ão nos termos das Constituições Federal e Estadual, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, dos atos normativos do CNJ e daqueles expedidos pelo Tribunal de Justiça sobre a matéria, permitindo-se a remoção entre juízes vinculados a tribunais de justiça distintos por resolução própria do tribunal com a definição dos requisitos mínimos. Parágrafo único. A antiguidade, para efeito de promoção, remoção e acesso, é entendida como o tempo de efetivo exercício na respectiva entrância, servindo como critério de desempate sucessivamente. Inciso 1. A antiguidade na carreira. Inciso 2. A colocação anterior no quadro de onde se deu a promoção ou a ordem de classificação em concurso, quando se tratar de primeira nomeação. E, inciso 3, a idade. Artigo 77. O Tribunal de Justiça organizará, no princípio de cada ano, a lista de antiguidade dos juízes de direito e dos juízes de direito substitutos, que será apresentada até 15 de março ao presidente e, feitas as alterações necessárias, submete-se ao conhecimento e à aprovação do plenário. Artigo 78. Aprovada pelo Tribunal de Justiça, a lista é publicada no órgão oficial até 15 de abril de cada ano, vigorando enquanto não for substituída ou reformada. Parágrafo 1. Os juízes que se julgarem prejudicados podem apresentar reclamação no prazo de 30 dias a contar da publicação da lista, sendo apreciada pelo Tribunal de Justiça na forma regulada pelo regimento interno. Parágrafo 2. Sempre que sofrer alterações, a lista será republicada. Artigo 79. Criada nova unidade judiciária, o provimento inicial se dará por remoção. Artigo 80. Nas vagas destinadas à promoção por merecimento e nas de provimento inicial, haverá remoção prévia que somente considerar-se-á realizada quando o provimento da unidade judicial for efetivado por magistrado de comarca distinta daquela onde surgiu a vaga. Artigo 81. Não providas as vagas destinadas à promoção por antiguidade, antecederá remoção antes da promoção por merecimento. Capítulo 6. Da aposentadoria. Artigo 82. A aposentadoria dos magistrados observará as disposições da Constituição Federal,
da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, dos atos normativos do CNJ e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Capítulo 7. Das garantias e prerrogativas. Artigo 83. Os magistrados gozam das prerrogativas e garantias de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio nos termos da Constituição Federal e da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Capítulo 8. Do subsídio. Artigo 84. O subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça corresponde a 90,25% do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 1. Os subsídios dos demais magistrados do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte são escalonados sem distinção nos respectivos níveis ou entrâncias em ordem decrescente, com a diferença de 5% entre os mesmos níveis ou entrâncias. Parágrafo 2. O subsídio do cargo de juiz de direito substituto será 5% menor que o do juiz de direito de entrância inicial. Capítulo 9. Dos direitos e das vantagens. Artigo 85. São vantagens da magistratura, além do subsídio. Inciso 1. Ajuda de custo, de até um subsídio mensal para transporte e mudança em caso de remoção ex officio para outra comarca ou de promoção, levando-se em conta a distância para a nova sede e o número de dependentes do magistrado. Inciso 2. Diárias de natureza indenizatória. Inciso 3. Representação. Inciso 4. Gratificação para prestação de serviços à Justiça Eleitoral na forma da Lei Federal. Inciso 5. Gratificação de magistério por aula proferida em curso oficial de preparação para a magistratura ou em escola oficial de aperfeiçoamento de magistrados, exceto quando receba remuneração específica por essa atividade. Inciso 6. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor dos proventos da aposentadoria. Inciso 7. Licença compensatória por exercício de plantão e realização de audiências de custódia regulamentada por resolução do Tribunal de Justiça. Inciso 8. Licença compensatória por exercício de substituição legal ou mediante designação regulamentada por resolução do Tribunal de Justiça. Inciso 9. Auxílio alimentação de natureza indenizatória regulamentado por resolução do Tribunal de Justiça. Inciso 10. Auxílio saúde de natureza indenizatória regulamentado por resolução do Tribunal de Justiça. Parágrafo 1. As diárias e as demais vantagens pecuniárias poderão ser reguladas conforme dispuser a lei, as normas do Tribunal de Justiça e as resoluções do CNJ. Parágrafo 2. A verba de representação, salvo quando concedida em razão do exercício de cargo, função temporária, integra a remuneração para todos os efeitos legais. Parágrafo 3. São assegurados aos magistrados, no que couber, os direitos e as vantagens concedidos aos servidores públicos em geral, previstos nas Constituições Federal e Estadual, bem como na Lei Orgânica da Magistratura Nacional e legislação correlata. Parágrafo 4. Quando se deslocar em correição, em substituição ou a serviço do Tribunal de Justiça, o magistrado terá direito a diárias à razão de até 1/30 do seu subsídio. Parágrafo 5. Quando convocado ou designado por lei ou ato do Tribunal de Justiça para substituição ou atuação cumulativa com o exercício do cargo do qual é titular, o magistrado terá direito à licença compensatória que poderá ser convertida em pecúnia na forma de resolução a ser editada pelo Tribunal de Justiça. Parágrafo 6. A licença prevista no parágrafo anterior é extensiva ao juiz de direito auxiliar e juiz de direito substituto, somente quando houver designação para o exercício de mais de um cargo cumulativamente. Parágrafo 7. Havendo deslocamento, o pagamento da substituição não exclui o direito às diárias. Parágrafo 8. A convocação para substituição em gabinetes e auxílio junto a órgãos de direção do Tribunal de Justiça, de forma não cumulativa com o exercício das funções do cargo de que é titular, garante ao juiz a percepção da diferença do subsídio do cargo de desembargador. Parágrafo 10.
A licença compensatória de que trata o inciso 7 do caput deste artigo, remunerada na proporção de um dia de folga por exercício de plantão diurno ou noturno, ou por dia de realização de audiências de custódia, poderá ser fruída no prazo de 180 dias após a sua concessão por ato da Corregedoria Geral de Justiça. Parágrafo 11. A licença compensatória será convertida em pecúnia, que terá caráter indenizatório, se não requerida em até 5 dias, não 6, não 7, não 8, não 10. 5 dias após o preenchimento dos requisitos que permitem a sua concessão. Parágrafo 12. A licença compensatória corresponde a 1/30avos. 1/30avos. Grave isso no coração. Não é 1/20avos, não é 1/10avos. É 1/30avos do subsídio do magistrado plantonista e será pro rata temporis. Acho que pronuncia dessa forma. Parágrafo 13. O juiz designado para o exercício da função de direção do foro perceberá mensalmente, pelo exercício do encargo, gratificação correspondente a, inciso 1, 7,5% sobre subsídio em comarcas com mais de 10 unidades judiciárias. Inciso 2, 5% sobre o subsídio em comarcas com mais de uma unidade judiciária. E, inciso 3, 2,5% sobre o subsídio nos demais casos. Artigo 14. Os juízes designados para atuar como coordenador dos juizados especiais, coordenador de centro judiciário de solução de conflitos, coordenador estadual da violência doméstica, coordenador estadual da infância e da juventude, coordenador regional das audiências de custódia e nos mutirões de prestação jurisdicional perceberão mensalmente, pelo exercício do encargo, desde que cumulado com a sua jurisdição, gratificação correspondente a 7,5% sobre o subsídio, e em caso de designação para o exercício da função de coordenador de secretaria unificada, a gratificação obedecerá à seguinte gradação. Inciso 1, 6% sobre o subsídio em secretarias com 10 ou mais unidades judiciárias. Inciso 2, 5% sobre o subsídio em secretarias com 5 até 9 unidades judiciárias. Inciso 3, 4% sobre o subsídio em secretarias com 3 ou 4 unidades judiciárias. E, inciso 4, 3% sobre o subsídio em secretarias com 2 unidades judiciárias. Artigo 86. Os desembargadores que exercerem função administrativa cumulativa com a função judicante farão jus à verba indenizatória fixada nos termos desta lei complementar, calculada sobre o subsídio do respectivo cargo. Parágrafo único. A verba indenizatória a que se refere o caput deste artigo será paga nos seguintes percentuais. Inciso 1, 30% para o presidente do Tribunal de Justiça e, inciso 2, 25% nos demais casos. Artigo 87. A indenização pelo exercício de função cumulativa não será incorporada ao subsídio em nenhuma hipótese, vedada ainda a sua acumulação. Artigo 88. Os magistrados têm direito a férias anuais de 60 dias com acréscimo de 1/3 da sua remuneração mensal. Que maravilhoso, né? 60 dias de férias. E ainda um acréscimo de 1/3 de sua remuneração mensal. Parágrafo 1. Cada período de 30 dias de férias poderá ser gozado de uma forma fracionada em até 3 períodos de 10 dias, resguardando-se a possibilidade do pagamento do adicional de férias ser efetuado de uma só vez antes de iniciar o gozo do primeiro período do fracionamento. Parágrafo 2. As férias serão concedidas preferencialmente nos seguintes casos. Inciso 1. No mesmo período aos magistrados casados ou em união estável entre si, mediante requerimento de ambos e desde que não haja prejuízo para a atividade jurisdicional. E, inciso 2,
em período coincidente com ao menos um dos meses de férias escolares para magistrados que possuam filhos com necessidades especiais mediante requerimento. Artigo 89. É permitida, até o limite de 2 períodos de 30 dias, a acumulação de férias por absoluta necessidade do serviço, devendo ser justificada ao presidente do tribunal ou ao Corregedor-Geral de Justiça, conforme o magistrado estiver atuando no tribunal, ou no primeiro grau de jurisdição, presumindo-se a necessidade de serviço com relação aos cargos de presidente, vice-presidente, corregedor-geral, diretor da ESMARNE e magistrados que os auxiliam, bem como ouvidor, diretor do foro das comarcas de Natal, Mossoró, Parnamirim e desembargadores ocupantes de cargos de direção do Tribunal Regional Eleitoral. Artigo 90. Os magistrados não podem gozar férias individuais antes de 1 ano do exercício inicial da carreira ou obedecido o interstício de igual período nas últimas férias gozadas. Artigo 91. Conceder-se-á licença ou afastamento, inciso 1, para tratamento de saúde. Inciso 2, por motivo de doença em pessoa da família. Inciso 3, para repouso à gestante. Inciso 4, para licença paternidade. Inciso 4 de novo. Era para ser o 5, né? Mas essa lei é toda bagunçada. Inciso 5, para licença paternidade e licença à adotante. Inciso 6, por motivo de casamento. Inciso 7, por motivo de falecimento de cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Inciso 7 de novo, para prestação de serviços à Justiça Eleitoral. E inciso 7 de novo, para frequência a cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos. Parágrafo único. As licenças e os afastamentos concedidos aos magistrados poderão ser regulados conforme dispuser a lei, as normas do Tribunal de Justiça e as resoluções do Conselho Nacional de Justiça. Artigo 92. Aplica-se aos membros da magistratura o disposto no artigo 176, inciso 2, 181 e 191 da Lei Complementar Estadual 141, de 9 de fevereiro de 96, e no artigo 222, inciso 3 e parágrafo 3 da Lei Complementar número 75, de 20 de maio de 93, observado o artigo 4 da Emenda Constitucional 47, de 5 de julho de 2005. Capítulo 10, da Disciplina Judiciária. Artigo 93. Os deveres dos magistrados e das penalidades estão disciplinados na Lei Orgânica da Magistratura Nacional e serão aplicados de acordo com o disposto no regimento interno do Tribunal de Justiça e nas resoluções do CNJ. Livro 4, dos Serviços Auxiliares da Justiça. Capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 94. Os serviços auxiliares da Justiça são constituídos em judiciais e extrajudiciais. Artigo 95. Os serviços judiciais compreendem as secretarias e unidades judiciárias do Tribunal de Justiça, as secretarias das unidades judiciárias do primeiro grau e as direções dos foros. Artigo 96. Os serviços do foro extrajudicial compreendem os serviços notariais e de registro estabelecidos pela Lei 8935, de 18 de novembro de 94. Parágrafo 1. Deverá ser recolhido, por meio de guia única, expedida pelo banco conveniado, os valores relativos ao Fundo de Desenvolvimento da Justiça, FDJ, ao Fundo de Compensação do Registrador Civil das Pessoas Naturais, FCR-CPN, e por meio de convênio ao Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público. Parágrafo 2. Compõem os emolumentos o custo total dos serviços notariais e de registro, que incluem, além das parcelas previstas em lei específica, a parcela dos valores tributários incidentes instituídos pela lei do município, da sede, da serventia, por força de lei complementar federal ou estadual. Artigo 97. Será considerado feriado forense o período compreendido entre 20 de dezembro e 6 de janeiro. Parágrafo 1. No feriado forense e nos dias em que não houver expediente forense, a Corregedoria-Geral de Justiça regulamentará o plantão judiciário, designando juízes para conhecer de medidas urgentes em geral. Parágrafo 2. Salvo as hipóteses previstas em lei,
ficam suspensos os prazos durante o período de feriados forenses. Parágrafo 3. Além dos feriados fixados em lei, também serão considerados como feriados forenses pelo Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Inciso 1. Os dias da Semana Santa, compreendidos entre a quarta-feira e o domingo de Páscoa. Inciso 2. Os dias de segunda-feira e terça-feira de Carnaval, assim como a quarta-feira de cinzas. Inciso 3. Os dias 11 de agosto e 8 de dezembro. Inciso 4. Os feriados nacionais e estaduais e, em cada comarca, os feriados do município sede. Parágrafo 4. O rodízio do plantão do segundo grau, nos feriados, finais de semana e nos dias em que não houver expediente, será definido pelo regimento interno do Tribunal de Justiça.